rocha do meu refúgio, Senhor, e a fortaleza da minha salvação, para a glória do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Sede a rocha do meu refúgio, Senhor, e a fortaleza da minha salvação, para a glória do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Sede a rocha do meu refúgio, Senhor, e a fortaleza da minha salvação, para a glória do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu na vida. Meus irmãos e minhas irmãs, queremos dar as boas-vindas a um numeroso grupo de séniores de Sarzedo e Peruzinho, Vila Nova de Gaia, Porto. Dar as boas-vindas também a dois casais, um que faz as suas bodas de prata matrimoniais e outro que faz as suas bodas de ouro. Temos também um sacerdote, o Padre Guedes, que hoje cumpre os seus 90 anos de vida. E ainda, graças a Deus, diz ele, no ativo, em Pedrosos. Então, damos as boas-vindas e rezamos por todos vós que estáis aqui presentes, também em ação de graças pelo dom de vida e ministério do Sr. Padre Guedes. Irmãos e irmãs, e a primeira leitura vai-nos falar exatamente do tempo. Há um tempo para tudo, mas o tempo é sobretudo uma criatura de Deus que devemos aproveitar nós para nos santificarmos. Para isso, aproveitemos este momento também de perdão e reconciliação. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Coelete. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para as juntar. Tempo para se abraçar e tempo para se separar. Tempo para ganhar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para deitar fora. Tempo para rasgar e tempo para coser. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Que aproveita ao homem com tanto trabalho? Tenho observado a tarefa que Deus atribuiu aos homens para nela se ocuparem. Ele fez todas as coisas apropriadas ao seu tempo e pôs no coração do homem a sucessão dos séculos, sem que ele possa compreender o princípio e o fim da obra de Deus. Palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, meu refúgio, meu amparo e minha cidadela, meu baluarte e meu libertador, meu escudo e meu abrigo. Bendito
para que dele cuideis. O Filho do Homem para pensardes nele. O homem é semelhante ao sopro da brisa. Os seus dias passam como a sombra. Bendito o Senhor, o chefe do meu refúgio. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, o Filho do Homem veio para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, há um tempo para tudo e ao longo da nossa vida, quando nós começamos a ver o que foi o nosso passado, as coisas pelas quais já passamos, vemos como esta sabedoria de Coelete aplica-se a todos nós. De facto, passamos certamente por momentos dolorosos, ora com dores provocadas por enfermidades, ora com dores provocadas, às vezes, por ofensas, por maus tratos, por descuidados, por opções erradas na nossa vida. Mas aos homens cabe, por vezes, sentirem-se um pouquinho melhor, outras vezes um pouquinho pior. Até isso, por vezes, faz parte do nosso percurso.
Há alturas em que algo nos dói muito, há alturas em que depois sentimos-nos aliviados e então mais tranquilos. Há alturas em que passamos por provações muito grandes na nossa vida e há alturas de grandes consolações. Assim é a vida. Também quem se coloca num barco e põe-se ao mar, às vezes tem que se atravessar tempestades. Quantos pescadores não foram à pesca, às vezes no meio da borrasca? E quantas mulheres não ficaram atrás a rezar para que tudo corresse bem? Porque senão não havia nem o peixe nem o pão para colocar à mesa. Ora, por vezes a pesca também é mais farta, outras vezes menos. E quem diz isso também o diz no mundo do campo, da agricultura. Ora, por vezes o clima propicia boas colheitas, ora, outras vezes a colheita é diminuta, ou estragam-se até as plantações por causa de uma geada, de uma chuva, de granizo, de quantas coisas. Isso sempre fez com que o homem considerasse o quanto ele é frágil, o quanto ele é contingente, o quanto ele necessita de Deus. Pois é diante dessas dificuldades que ele vai rezar, é diante das dificuldades que ele vai se colocar nas mãos de Deus. Talvez se nós tivéssemos uma plena saúde do primeiro ao último dia da nossa vida, talvez se nós tivéssemos dinheiro no bolso para tudo do primeiro dia ao último dia da nossa vida. Do primeiro é difícil, não é? O bebezinho não anda propriamente com dinheiro nos bolsos, mas, por assim dizer, desde as nossas primeiras necessidades às últimas, se nós não tivéssemos nenhum sofrimento, toda uma vida fácil, talvez com muita facilidade acabaríamos por esquecer-nos de Deus. E tanto é assim que quem não se lembra, ao mesmo tempo, das enfermidades que passou quando era pequeno e as atenções e os cuidados, por exemplo, da mãe ou da família, naqueles momentos mais difíceis. Por um lado, não era fácil. Por outro lado, éramos fruto de atenção, de carinho, de cuidados, dos quais certamente temos até saudades. Pois é também, às vezes, no meio das tempestades e dificuldades da nossa vida, que sentimos o poder de Deus, a sua intercessão. Sentimos o quanto Ele é Pai, o quanto é amigo, o quanto Ele se faz presente, o quanto Ele nos levanta das mais variadas situações da nossa vida. E assim vai passando o tempo. Essa criatura de Deus, que Deus criou e que um dia, quando chegarmos diante dele, vamos ter de prestar contas por aquilo que nós fizemos. Eu via em vários relógios antigos uma frase que me chamava a atenção. O tempo, uma frase em latim, o tempo foge irreparavelmente. E lá vemos os ponteiros do relógio, tac, 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 e assim passa o tempo. E o tempo não volta atrás. E um dia teremos que prestar contas por aquilo que fizemos do tempo, até ao supremo dia em que o Senhor nos chamar para junto dele e tivermos que prestar contas daquilo que nós fizemos, do tempo que ele nos deu. Por isso já dizia uma velha frase latina, carpe diem, aproveita o dia. Não no sentido de aproveitar, porque hoje em dia quando se pensa em aproveitar, muitas das vezes o aproveitar não está longe do pecar. Aproveitar a vida não deve ser lançar-nos à morte do pecado. Aproveitar a vida deve ser procurar uma vida de união com Deus. Deve ser procurar a verdadeira felicidade, que não está no pecado, mas numa vida de consciência tranquila, onde se faz e se procura fazer a vontade de Deus. E é assim nessa procura constante de Deus que um dia nos encontramos com Ele.
E assim vai passando o tempo. E assim nós vamos ficando sujeitos, inclusive, ao tempo. As nossas células chegam a um momento que já não se conseguem regenerar, começam a aparecer, começam as artrites, as artroses, a coluna, começa a memória a falhar, começam os problemas de saúde. São sinais também para nós dos tempos, que os tempos se fazem e que nós não somos eternos, pelo menos aqui nesta terra. E a única certeza que podemos ter, meus irmãos e minhas irmãs, é que um dia vamos morrer. Não há maior certeza sobre esta terra. É a única que podemos ter desde o primeiro dia da nossa vida. Um dia será a nossa partida. Como nos encontraremos então? O que fizemos nós do tempo? Como o aproveitamos? Pois, assim vamos apresentar-nos diante de Deus. Talis vita finisita, diz também uma antiga frase latina, já que já vamos na terceira frase da sabedoria, não só dos romanos como dos cristãos desde os primeiros tempos. Tal como foi a nossa vida, tradução da tal frase, assim também será o nosso fim. Meus irmãos e minhas irmãs, entretanto, o Senhor no Evangelho hoje mostra-nos que nesta vida nem tudo é feito de glória. Pois ao mesmo tempo que os discípulos reconhecem nele o Messias, o Senhor, entretanto, mostra que esse mesmo Messias, esse mesmo Salvador, não viria para trazer uma salvação terrena, não viria para uma glória terrena, mas teria que passar por muitos sofrimentos, teria que passar pela morte. E isso para eles era um escândalo, não compreendiam, pois a nossa lógica humana é feita de outras ambições. Queremos ter uma saúde perpétua, queremos ter uma felicidade terrena aqui permanente, queremos toda e qualquer fuga ao sofrimento. Quando Nossa Senhora apareceu aqui em Fátima, no dia 13 de maio, propôs exatamente aos pastorinhos, e era uma proposta, porque ela não os obrigou, ela perguntou se eles estavam dispostos a sofrer, a oferecer sacrifícios, para bem das almas, para a sua salvação. Sim, estamos, disse a irmã Lúcia. Ela mesma reconhecia mais tarde que ainda não compreendia toda a profundidade daquelas palavras, daquele sim. Entretanto, Nossa Senhora, para a consolação deles, para prepará-los para os momentos difíceis, para os momentos de dor, como que abrindo os braços, fê-los participar, fê-los ter uma experiência de Deus íntima, indizível, a partir de uma luz, a partir de algo que eles mesmos não tinham praticamente palavras para explicar. Mas a partir dessa experiência, eles prostravam-se por terra e diziam: Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu creio em vós, no Santíssimo Sacramento. Um ato de fé, um ato de adoração. E por isso, a partir dessa experiência fortíssima de Deus, eles puderam atravessar quantas privações, quantas dificuldades, quantas incompreensões na vida deles. E pensava o Francisco em Jesus e entretinha-se nele nos seus pensamentos e rezava vários terços, porque Nossa Senhora já dizia que ele iria para o céu, mas teria de rezar muitos terços. Olha como aproveitar bem o nosso tempo, hein? Com a oração. E assim ele entretinha-se e a pensar como Deus é bom. Assim a experiência também da Jacinta, com o Imaculado Coração de Maria, com aquela senhora tão boa e tão bela que lhes tinha aparecido. Vede como essa experiência dos pastorinhos ajudou-os a atravessar as dificuldades da sua vida. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, também nós tivemos certamente uma experiência de Deus, uma experiência forte,
senão talvez não estivéssemos aqui. Aproveitemos essas experiências, aproveitemos essa consolação, pois ela vai ajudar-nos nos momentos da borrasca, nos momentos da tempestade, nos momentos do sofrimento, ao longo da nossa vida. E aproveitemos, por que não, com boa disposição, a ter essa nova e renovada experiência de Deus, a partir desta Eucaristia, a partir deste encontro com Ele, a partir do momento que o recebemos em comunhão. Para os momentos gloriosos, precisamos passar pelos dolorosos, tanto para os dolorosos como para os gloriosos. Vamos em frente, para cima e para o alto, confiando em Nossa Senhora. Meus irmãos e minhas irmãs, pois também no matrimónio passa-se por momentos de consolação e momentos de aridez. E assim faz parte os 25 anos e os 50 anos de vida conjugal. Demos por isso mesmo graças ao Senhor pelo exemplo que eles dão no dia de hoje, este nosso irmão António e Maria de Fátima, Zacarias da Silva e Maria Adélia. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Trocam agora as alianças, fazem-no entretanto em silêncio, mas lembrando aquelas mesmas promessas de fidelidade que fizeram há 25 e há 50 anos atrás. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece-vos este símbolo do Imaculado Coração de Maria, como foi o conforto nas dificuldades dos pastorinhos, seja sempre também o vosso conforto e o vosso refúgio. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Irmãs e irmãos, passamos a Jesus que nos dê a graça de acreditar que Ele é o Messias de Deus e o Filho do Homem, que esteve morto, mas agora vive para sempre, dizendo: Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Pela Igreja Santa, para que anuncie por toda a parte que Jesus é o Messias de Deus, que veio ao mundo, e o Filho do Homem, que morreu e ressuscitou, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, Aumentai a nossa fé. Pelos homens e mulheres do nosso tempo, que rejeitam Cristo, o Evangelho e a salvação, para que o Pai o chame um dia à luz da fé, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé.
por todos os sábios e pelos homens da ciência, para que apreendam que sem Deus tudo é ilusão e que o saber sem fé conduz o homem ao vazio. Oremos ao Senhor. Aumentai a nossa fé. Pelos que creem que todo o tempo é dom de Deus, para que, antes de mais, o agradeçam ao Senhor e o utilizem para o bem e não para o mal, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a palavra e a comunhão do pão celeste nos deem força na caminhada para Deus, oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, aumenta a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, ensinai-nos a amar a vossa cruz e a confessar que por ela nos salvastes. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com os nossos bispos e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Não havia telemóveis no tempo de Coelete, senão ele diria que há um tempo para eles estarem ligados e outro para estarem desligados. Agora é tempo, no silêncio e na compenetração do Senhor, entoarmos juntos o Pai Nosso. Irmãos e irmãs, louvemos ao Senhor e ergamos os nossos braços na oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Muitos e maravilhosos são os vossos prodígios sobre nós, Senhor meu Deus. Quisera anunciá-los e proclamá-los, mas são tantos que não se podem contar. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Proclamai a justiça na grande assembleia. Não fechai os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não ocultei a vossa bondade e fidelidade no meio da grande assembleia. O meu alimento é fazer
Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos